Seja muito bem-vindo a mais um episódio do LDcast. Um podcast feito justamente para você, profissional cabeleireiro, para você, proprietário de salão, que deseja evoluir dentro da sua vida, da sua carreira e dentro do seu negócio. Exatamente, vocês que querem ter esse desenvolvimento, esse crescimento, essa evolução, precisam estar sempre antenados no conteúdo que a gente traz aqui para vocês. Eu trago sempre convidados especiais, sempre pessoas com base e conhecimento para te trazer informação, para te trazer esse conhecimento necessário para que tu evolua. E hoje não vai ser um dia diferente disso. Hoje falaremos sobre os segredos do alisamento perfeito, técnicas avançadas que você, profissional cabeleireiro, precisa conhecer. E eu tenho uma convidada muito especial, é a minha amiga, a minha sócia, a minha irmã, Jennifer Cristina, que já eu vou apresentar ela para vocês. Como vocês sabem, estamos com esse projeto de conteúdos mais voltados para o mundo digital, no qual você tem fácil acesso. Você não está pagando absolutamente nada para conseguir consumir esse conteúdo aqui. E se parar para analisar, esse podcast ele não é um simples bate-papo. É uma troca de informação, é uma troca de conhecimento, é uma troca de experiência que vai agregar muito para você que está assistindo esse episódio, que está assistindo toda essa mídia que a gente faz, todos esses conteúdos que a gente transmite para você como um formato de aula. Isso aqui é uma aula para você que deseja evoluir, mas você precisa estar antenado no conteúdo. E bom, antes de iniciarmos, eu quero pedir para você curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo com alguma amiga, alguma profissional da área da beleza que tu sabe que precisa desse conhecimento, que tu sabe que precisa entender sobre o que é o mundo do alisamento capilar. E eu trouxe uma pessoa assim realmente autoridade, realmente expert nesse tema, que vocês vão se impressionar com o que a gente vai trazer de abordagem aqui para vocês hoje. E com vocês, Jennifer Cristina. Seja muito bem-vinda, Jenny. Obrigado. É um prazer ter você aqui. E ó, como eu tô dizendo, os episódios do LDcast não são podcasts normais, convencionais, que as pessoas simplesmente conversam, trocando papo, coisas do tipo. São aulas. Então eu espero que hoje a gente dê uma aula pra galera que nos assistir, tá? Sim. E Jenny, antes de a gente começar a falar sobre alisamento capilar, esse é o nosso primeiro episódio, né? Sim, o primeiro. Eu quero saber de ti, quem é você? Quem é Jennifer Cristina e qual o seu envolvimento com a área da beleza? Pronto. Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui nesse podcast. Primeiro podcast que a gente faz pelo LD Academy. Um prazer enorme fazer parte dessa equipe, desse mundo novo que foi nos apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Jennifer Cristina, sou especialista em alisamento capilar, expert em alisamento, e hoje eu vim me apresentar para vocês de uma forma mais dinâmica. Comecei minha carreira muito jovem. Aos 13 anos eu comecei como auxiliar de cabeleireiro, então eu tenho uma jornada aí bem longa já nessa área da beleza, nesse ramo da beleza. Comecei como auxiliar, minha mãe também é cabeleireira, então eu comecei nesse mundo muito cedo. E com o tempo, quanto mais tempo eu passei dentro dessa área como auxiliar, eu fui aprendendo muito. E esse mundo do alisamento em específico foi o que eu me apaixonei. E até hoje eu sou apaixonada pelo alisamento capilar. E minha história com o alisamento começou primeiramente com o meu cabelo. Então, o meu cabelo é o rumo de vida do alisamento. Então, o meu cabelo foi o incentivo maior que eu tive para entrar dentro dessa área. Então, quando eu entrei, era buscando o alisamento perfeito para o meu cabelo. Então, o meu cabelo foi a motivação maior de primeiro momento, né, de início. Eu tenho uma história assim com o salão de beleza que é bem antes de eu ser auxiliar. Então, desde os 5 anos eu vivia em salão de beleza, porque eu não conseguia cuidar do cabelo, e muito menos minha mãe. Eu tenho muito cabelo. E aí, quando a gente ia para o salão, eu ia só fazer aquele relaxamento básico, né? Que eu acredito que os profissionais da beleza sabem e lembram qual é, só para aquele descer dos cachos. Só que minha vontade sempre foi, eu quero alisar meu cabelo, eu quero sair com meu cabelo liso. E aí o mundo do liso foi me apresentado durante esse tempo, que eu ia para o salão e via as pessoas saindo com cabelo liso e eu sempre saía com o cabelo só meio que cacheado, nem liso, nem cacheado, só que descido. E aí quando eu consegui fazer meu alisamento, foi aquela alegria. Foi aquele momento que eu me encontrei. Isso tu tinha que idade?
Quando eu fiz a primeira vez um alisamento no meu cabelo, eu tinha por volta de 10, 11 anos, que foi o período que eu consegui fazer, porque até então eu só fazia os relaxamentos e Foi o descia os teu primeiro cachos. contato com a parte realmente em ti de alisar o cabelo. Isso, e foi onde eu me apaixonei mais ainda. E aí, quando eu tive aquela sensação, para quem tem o cabelo liso, é muito gratificante você acordar pronta, né? Você já tá com o cabelo liso, você só vai pentear, passar um reparador e sai pronta. Então, é uma praticidade muito grande. E aí, quando eu comecei a ter essa praticidade, até para eu ir para a escola era muito mais fácil. Então, as meninas hoje têm muito disso, né? Eu quero ir para a escola, mas eu não tenho tempo de pentear o cabelo. Então, eu só ia com ele amarrado. Quando eu não fazia o alisamento, eu só ia com o cabelo amarrado. E aí veio aquela liberdade de ter o cabelo liso. Então, eu já ia com o meu cabelo solto, ia com mais felicidade ainda para a escola, porque eu não tinha um trabalho. Então, eu tive essa praticidade muito cedo. E aí, depois de mais ou menos 3 anos que eu fiz meu alisamento, a gente entrou nessa área. Eu e minha mãe entramos nessa área de salão. E aí, quando eu vi a satisfação que as clientes saíam do salão, aí sim, foi aquele, eu quero fazer isso e é Isso isso que já eu aos quero. teus 13 anos de idade. Isso, por volta dos 13 anos eu comecei a ser auxiliar dela. E eu vi aquela mudança drástica, né? Quando a gente fala sobre alisamento, nós vemos que é uma mudança da água para o vinho. Então, o cabelo chega cacheado, o cabelo chega volumoso Tá e ele lisinho. sai alinhado, ele sai liso, aquele liso que a gente fica apaixonada mesmo. Nesse tempo, tu lembra que tipo de produto que tu usava? Na época que a gente começou, só existiam os alisantes com amônia, os estilglicolatos de amônio. Então, esse procedimento era o que eu não podia estar muito perto, porque eu era muito jovem, eu era criança ainda. Então, quem fazia esses procedimentos era só minha mãe, e aí eu acompanhava ela, fazia o acompanhamento, só de segurar o cabelo, de ver como ela fazia a aplicação, para então eu começar a entender como é que funcionava o alisamento. Então, meu primeiro momento foi só de observação. Sempre digo para os meus alunos, né, que são de cabeleireiro profissional, que o primeiro passo é você ser auxiliar de alguém. Então, se você vai começar a carreira, pegue alguém que você tem admiração e peça para ser auxiliar. Foi o que eu fiz durante a minha vida praticamente toda. Então, no primeiro momento, eu fui auxiliar da minha mãe. Ela tinha feito o curso e nós começamos a carreira juntas. E aí eu fui ser auxiliar. Então, tudo que eu aprendi foi sendo auxiliar para depois eu chegar e colocar em prática. E isso foi uma longa jornada. Então, nesse primeiro momento, eu só observava. Tudo que ela fazia, eu estava lá de olho. Tudo que ela Observava e fazia. aprendia, porque pelo que eu vejo da tua mente, Exatamente. tu tem uma cabeça boa pra gravar as coisas. Exatamente. Então, eu pego as coisas muito rápido. Então, ela fazia um alisamento, eu estava lá do lado. Ia para retirada, que esse procedimento, na época, o que é essencial é essa retirada, esse enxaguar do cabelo. Então, quando ela ia para o lavatório, eu via que era uma coisa diferente. Não era igual uma hidratação que a gente fazia que tirava rápido. Ela passava um tempão lá, lavando o cabelo e tirando o produto. Porque se ficasse algum resíduo, ia ter uma quebra. Então, eu sempre colava com ela na hora do lavatório. O lavatório também é o segredo de tudo que acontece, das químicas, principalmente a que a gente está falando, a química de alisamento. Então, o resíduo, se ficasse algum resíduo, a gente ia ter que voltar para o lavatório. E por várias vezes no início da nossa carreira, a gente voltava para o lavatório porque ainda tinha resíduo. E aí eu comecei a me apaixonar mais ainda. E a química, ela é apaixonante. A gente vê o resultado final, é muito gratificante. Você vê o resultado, você vê que deu certo. A maioria das pessoas olha assim, principalmente hoje que mudou, né, os alisamentos. Nós temos alisamentos orgânicos que muda a estrutura com o fator do termo ativado, que é o calor, escova e chapinha. Então, muita gente, quando a gente aplica, não acredita que vai dar o resultado, porque o cabelo fica como se fosse normal, Hum. só com produto. O que não acontecia naquela época. Então, a gente O cabelo colocava já fedia, e né? o cabelo já ficava alinhado. A gente aplicava o produto, ele já alinhava. Porém, se nós passarmos do tempo, até hoje funciona dessa forma, se nós passarmos do tempo, nós temos um problema muito grande, que é os cortes químicos, que na época era o que era o problema. Então, quando nós começamos a carreira, nós já víamos com esse diferencial. Então, nós já começávamos a observar o que dava errado das outras profissionais.
do ramo. E aí nós íamos consertando os erros. Então, tudo que a gente via de Isso com erro, base que aprendia nos outros, né? exatamente. Toda cliente que chegava para nós tinha um erro básico. Então, às vezes, era uma retirada de produto que não era bem feita, era a aplicação da forma errada. Até para você aplicar um tiglicolato de amônio, você tem que fazer uma divisão totalmente correta. Cada cabeça ele vai ter uma divisão diferente. Então, a maioria dos profissionais aplicava o produto de forma errada, o lado diferente. E aí acontecia muito a quebra de cabelo. Digo isso porque a minha família passou muito por isso. Lá na minha família tem muitas mulheres. E aí minha avó, minha tia fazia esses procedimentos de alisamento com amônia e quebrava nessa região da coroa. Então o cabelo já tinha uma direção O que para é que nós. causava essa quebra? A divisão, a aplicação, a retirada não feita da forma correta. Mas aí o que? O produto agia na fibra capilar e fazia com que ele partisse? Sim, e geralmente não tinha um preparo desse cabelo. Então a pessoa chegava, eu quero alisar meu cabelo, chegava, fazia na mesma hora. Não tinha uma análise, não tinha uma ficha de anamnese, não tinha uma inspeção do cabelo. Como é que ele chegava, como é que ele estava, se ele estava apto a receber aquele alisamento ou não. Então era tudo feito muito, é como se fosse no automático. Chegou Sim. a cliente, eu vou proceder o procedimento sem nada de uma inspeção, sem nada de uma investigação da Tem uma fibra. anamnese, sim. Exatamente, sem uma anamnese bem feita. Coisas que, inclusive, para você que não sabe o que é anamnese, a gente vai estar falando aqui hoje. E vai falar como fazer. Sim. E aí, quando elas chegavam com esses problemas, nós íamos tentando solucionar. Então, chegou muitas clientes com problemas pós-alisamento. Então, a gente começou a nossa carreira mexendo nos traumas das clientes. Então, o trauma dela nos trouxe muita rentabilidade na época, porque a gente ia em cima do trauma. E Vocês aí, faziam o que nesse tempo? nessa época, a gente via qual foi o problema que deu. Se era uma queda de cabelo na região da frente, nós íamos já diminuir o tempo de ação do produto, fazia a retirada 100% desse produto, nada de resíduos. Quantas vezes precisasse voltar para o lavatório, nós voltávamos para o lavatório e estimulávamos muito esse crescimento. Então, o crescimento do cabelo delas foi o que nos impulsionou mais ainda a melhorar esses alisamentos. E se vocês perguntarem hoje, assim, para umas clientes nossas mais antigas, dificilmente elas têm algum problema de quebra de cabelo. Depois que começou fazer o procedimento conosco, dificilmente ela vai ter um corte químico, porque nós trabalhamos muito em cima dos detalhes. O que os outros não faziam, nós íamos em cima dele. E aí, para a parte do alisamento em si, é muito detalhe. Então, uma coisinha faz total diferença. Nessa época fazia muita diferença. Quando a gente ia pegar uma cliente nova, nós íamos em cima dos detalhes, os mínimos detalhes. E Jenny, tu é uma pessoa assim bem nova. Tu acabou de Uhum, completar 20, 25 25 anos. anos. E assim, quais foram as maiores dificuldades que tu enfrentou nesse período dos teus 13 aos 25 em relação à parte de alisamento capilar? O que que sempre chegando um produto novo e tu tendo que aprender uma técnica nova, quais os tipos de dificuldade em relação ao alisamento que tu teve? Assim, quando eu comecei, nós tínhamos o alisamento com amônia. Então, ele era um procedimento muito forte. Quem conhece o tioglucolato de amônio vai saber que Ainda ele tem quem trabalhe, será, hoje em tem. dia? Hoje em dia você ainda encontra profissionais que trabalham só com amônia. E aí, na época, eu tenho muito processo alérgico, então eu tenho muito problema respiratório. Então, quando os produtos chegavam, o primeiro impacto que eu tinha era o cheiro. Então, tinha produtos que eu não poderia ficar nem perto. Então, nós íamos buscando os produtos que eu conseguia me adaptar, para não fazer mal para mim mesmo. E aí, o tioglicolato de amônio, ele tem um cheiro característico, muito forte. E aí, nós íamos... Gala. E eles naquela época, lançavam um hoje, amanhã já tinha outro. Então, nós tentávamos muito fidelizar aquele produto. Então, quando a gente achou um produto específico que ele quase não tinha muito cheiro de amônia, ele era bem suave, a fibra do cabelo ficava muito mole, ficava com o alinhamento perfeito, nós focamos naquele produto. Até hoje, eu sempre digo para os profissionais da beleza, para quem já está no ramo, sempre fidelize um produto. Aí sim você vai ser expert e perito naquele produto. Até hoje,
Dentro do meu salão, nós trabalhamos muito assim. A gente foca em um produto, estuda aquele produto, vê como ele reage e foca só nele. Então, nós começamos a entender como funciona o produto dessa forma. Isso é um grande defeito que a maioria dos profissionais cabeleireiros tem, porque chega vendedor no salão, eles já querem comprar logo do vendedor que o vendedor está oferecendo. Pois é. E boa parte das vezes já tem estoque do mesmo produto, não de mesma marca, mas o mesmo produto, selagem, por exemplo, e de várias marcas diferentes. Aí tu vai ver a prateleira do cabeleireiro cheia de produto que tem o mesmo sentido, que tem a mesma base, que tem a mesma função, só muda a marca. Exatamente. Então, quando nós falamos assim para os profissionais da beleza, hoje nós estamos aqui no LD Academy. Quando chega profissional em sala de aula, o que a gente ensina? Muito. Foque em um produto. Se você já usa um produto, vai ser especialista daquele produto que você tem. Não fica pulando de um para o outro. Isso vai dar problema também nos cabelos. Quando você tem um produto que você faz a troca, é a mesma base, mas tem produtos que ele tem a ação mais forte. Então, por isso que tem os níveis. No caso do tioglicolato de amônio, tem o médio, o forte e o fraco, né? Que é para cabelos sensíveis, para cabelos delicados. Da mesma forma vai acontecer para os outros produtos que existem. Então, o ideal é você pegar um produto, escolhe um produto, no máximo 2, 3, no máximo, e foca naqueles produtos. Destrincha eles, vai estudar como é que funciona, vê as Está reações, nos cabelos, vê as né? reações no cabelo, como é que cada cabelo se adapta àquele produto que você está usando. Então, foi uma das estratégias que nós usávamos. Então, nós não comprávamos tudo que chegava dentro do salão. Eu sempre digo que lá no salão, quando eu trabalhava com mamãe, é separado demais, né? Então, eu era mais a parte de centrar. Quando chegava um vendedor lá no salão, mamãe queria comprar todos os produtos, assim como Ela era todo... impossível, assim. Isso, assim como todos os cabeleireiros, geralmente chega um produto novo, você vai querer. Hoje eu sei que ela tá mais controlada. Exatamente, muito mais. Mas eu era aquela que falava assim: não, não precisa, a gente já tem um produto que faz a mesma coisa. Então, eu ficava muito nessa parte de comprar os produtos. Então, eu ia escolher os produtos, se a gente já tinha um parecido ou um igual, não ia Já comprar. Já dizia logo, não, a gente vai, não tem necessidade desse produto. Então, os vendedores já iam direto a mim, na época. E até um fato que eu lembro, a gente foi para um congresso, e aí ela falou assim, faz a lista dos produtos. Na época eu lembro que era R$ 1.000 que era pra gente fazer a lista dos produtos, comprar os produtos. Montei a lista. Quando foi bater o valor, né, dos produtos, deu R$ 1.000 e dois centavos, se eu não me engano. Então a conta foi tão certa dos produtos que nós estávamos precisando que nem do limite que a gente tinha passou. Então, focar no que você vai trabalhar, estudar o que você vai trabalhar, os produtos, os ativos que tem lá, vai ser essencial para você, profissional da beleza. E aí, quando nós focamos nisso, vamos trabalhar com essa marca, vamos trabalhar com esse produto. Tá dando certo? Só fazíamos a troca desse produto se desse errado em algum cabelo. Se não, nós íamos trabalhar com ele. Ou se ele faltasse no mercado, né? Teve muitos produtos que saiu. Era até uma tristeza para nós, né? Quando saía, era um produto maravilhoso, mas saía do mercado. E então a gente só fazia essa troca quando acontecia isso. Então, quando a gente tinha problema com o cabelo ou quando o produto saía do mercado. Mas até então a gente fidelizava os produtos que a gente tinha. Então, isso faz diferença E de dentro que do salão. forma é que vocês, assim, paravam para analisar e decidir? Eu vou usar esse produto aqui, é ele que eu vou ser fiel. Quais os critérios que vocês utilizavam? Para o alisamento em si, nós temos os produtos que eles têm a base mais orgânica e as bases de formol. Como eu tinha esses processos alérgicos, eu já não poderia usar formol de forma alguma. Lá no salão o espaço era pequeno. Se eu colocasse um produto de formol lá, ia intoxicar tanto eu como as clientes. E aí, primeiro passo foi procurar produtos mais efeitos naturais. As linhas dos orgânicos chegou como uma febre. E aí nós íamos vendo o diferencial do resultado. Então, Ia nós pegando o produto e testando isso, a nos gente próprios cabelos. comprava um produto, durava mais ou menos 1 mês e meio. Esse produto aqui, ele é bom. A gente usava até acabar.
Se não fosse bom, a gente ia usar até acabar. E quais eram as análises, assim, tipo, no teu teste, quando tu executava, não, vou testar essa selagem aqui num cabelo X. O que que tu analisava? Ó, para selagem, principalmente hoje, e naquela época, nós analisávamos muito. Se o couro cabeludo ia ter irritabilidade, se o cabelo ele ia alinhar do jeito que era para ser, do jeito que o produto prometia. Se o cabelo ele ia ficar com a estrutura ainda para receber novamente esse Saudável, alisamento. né, no caso. Exatamente. E se ele o retoque ia dar certo. Então, nós ficávamos com o produto mais ou menos 3 meses, 4 Então meses dentro do analisava couro salão. cabeludo, fibra e a saúde, né? Sim. E aí o retorno dela, quando ela voltasse com 3 meses, se o cabelo tivesse apto a receber novamente o mesmo produto, ele conseguisse ter estrutura, aí sim nós fidelizávamos esse Esse produto. vai ser o produto que vai ser usado. Isso. E aí quando saía assim, saiu esse daqui, a gente ia direto para testar outro. Graças a Deus que na minha família tem muita mulher. E aí nós pegávamos minhas primas, minhas tias, minha avó e fazíamos esses testes nela de início. Então, se era um produto novo, vamos testar aqui na Cecília, na Letícia. Sempre familiar. Sempre em família. Os testes tinham que ser em família, porque não ia ter reclamação depois. Então, elas foram nossos primeiros testes. Primeiras modelos que nós tivemos foi o pessoal lá da minha família. E aí, quando nós fazíamos, íamos acompanhando também. Cliente de alisamento, você vai ter que fazer um acompanhamento. E aí, nós íamos acompanhando. Conforme os meses fossem passando, o cabelo dela alinhou bem, ainda está segurando. O alisamento ficou perfeito. Mas tinha aqueles produtos também que acontecia. Deu um mês, a raiz já está enorme. Então, esse produto não dá para a gente usar. Esse produto, ele não fez o que ele diz. Ele não faz o que foi vendido para nós. Sim. Então, esse daí nós descartávamos. E desde o início, a gente sempre ficava com 1, 2 produtos dentro do salão. Nunca nos enchemos de produto. Também eu acredito que nunca colocar só um. Porque boa parte das vezes as empresas, por exemplo, do nada fecham as portas. Do nada cortam a linha. Uhum. A gente que é distribuidor, a gente que fornece produto, já vivemos isso. De a gente conseguir colocar um produto e implementar para os nossos clientes e eles amarem esse produto. E do nada a empresa resolve cortar, retirar. E aí, se você tiver só uma opção e do nada ter que, como emergência, procurar outra, aí o negócio pega. Sim. E se você tiver um de segurança, já fica mais tranquilo. Exatamente isso. Então, lá dentro do salão, nessa época, a gente tinha no máximo 3 produtos. Para acontecer de um sair, nós ter a reserva. Então, tinha um lá sempre de reserva. Então, nós fazíamos os testes e deixava sempre um ou outro. Então, era, digamos que aquela fase. Um para cabelo mais resistente e um para cabelo mais delicado. Então, um para cabelo loiro e um para cabelo escuro. Sim. E esses produtos iam sempre, a gente sempre ia usando eles dessa forma. Então, nós fazíamos já a seleção de quem ia usar esse produto ou não. Show. E, Jenny, assim, pelo que eu te conheço bem, inclusive, tu tem muita experiência e conhecimento sobre o tema de alisamento. Hoje, qual o produto, assim, qual a base que tu indica que as pessoas mais utilizem e que vai se encaixar realmente para apresentar um resultado para a maioria dos cabelos? E eu devo usar um produto para todos os tipos de cabelo ou como é que eu devo dividir isso na realidade do salão? Pronto. Para Primeiro, você. primeiro a base e depois sobre o atendimento de vários públicos. Sim. Primeiramente, para você, profissional da beleza, você vai ter que identificar qual o ativo desse produto. Quando nós falamos sobre alisamento, nós temos vários tipos de ativo. Então, hoje nós temos o princípio ativo, que é o ácido glicoxílico, nas selagens orgânicas. Então, esse ácido me promove o que eu procuro. Então, esse ácido ele vai promover alisamento, ele vai me deixar um cabelo mais saudável. E aí eu vou fazer o quê? Analisar conforme a fibra que eu usei. Se é uma fibra mais resistente, eu vou ter que ter um ativo que ele tenha associado também a algum tipo de tratamento, que geralmente as selagens de hoje ele vem com uma base de tratamento também. Não é dizendo que ele é tratamento, que ele não é tratamento, ele é alinhamento. O nome já diz, alisamento, alinhamento.
Selagem serve para Selagem para alisar. alisar cabelo, mas elas vão ter as bases de tratamento. Então, se é uma selagem à base com tratamento de queratina, essa selagem já é para aqueles cabelos que eles têm uma ausência de queratina, que é aquele cabelo que ele já não tem tanto volume, que a fibra ele é mais fina. Então, esse tipo de alisamento é para aquela fibra mais específica, mais fina. E tem aquela ondulação que incomoda a cliente. Geralmente vai ser isso que vai direcionar. Mas a base melhor que está tendo no mercado são as bases orgânicas, que tem a base de princípio ativo do ácido glioxílico. Então, se você escolheu uma selagem, ele tem o ácido ascórbico, que é bem famoso hoje. Mas o princípio ativo dele vai ser sempre o ácido glioxílico. Então, você vai se basear muito na base dele de tratamento que ele tem. Ele tem um ácido ascórbico, mas ele tem o que mais de tratamento? Qual a base que ele vai ter lá para ficar no cabelo? Então, as bases vão dizer o que vai ser e qual tipo de fibra vai receber esse produto de alinhamento. Então, se é um produto que ele tem a base do ácido ascórbico, mas ele tem aminoácido, ele tem vitaminas, tem óleos lá, tem gorduras, esse tipo de ativo ele é ótimo para cabelo que está mais ressecado, cabelo que está mais poroso. Então, aquele cabelo que chega com muita porosidade, o ideal é ter aqueles produtos que têm a base de aminoácido, que ele tenha um óleo na formulação e não só o princípio de alisamento. Então, a base vai ser essa diferença maior na hora de escolher um produto. E essas informações, por exemplo, eu tô com esse produto aqui que é uma selagem. Essas informações que tu tá falando, que as pessoas indicando para olhar as bases dos produtos, o que que tem na composição Sim. deles, para poder ela analisar e escolher como produto. Eu leio aonde? Assim, é no rótulo, é no contrarótulo? Como é que eu Sim. tenho acesso às informações? É perguntando para as pessoas que vendem como é que é? Pronto. Quando nós vamos comprar um produto, o vendedor ele tem que ter por obrigação essas informações. Então, qual é a base desse produto que você está me vendendo? Então, o vendedor ele vai chegar e vai te dizer, o princípio ativo dele é o ácido ascórbico. Mas você que é profissional da beleza já entende que todo ácido ele vai ser associado ao ácido glioxílico. Geralmente no rótulo vai ter dizendo para vocês também a base de queratina, a base de ojon, essa em específico, ela tem queratina, ela tem o óleo de ojon, então ela é para aqueles cabelos que têm uma ausência maior de queratina. Então o rótulo vai te identificar muito o que tem nessa selagem, no que tem nesse produto de alisamento. E o vendedor, ele serve para te direcionar durante essa compra. Eu gosto de dizer que vocês não podem mais ter vendedores, e sim consultores. Exatamente. Então, o consultor, como o João está falando, ele vai servir para isso. Ele te direciona do que você vai comprar. E se eu tenho uma selagem, ele chegou lá apresentando uma selagem, ele vai te dizer qual o princípio ativo, quais são os benefícios, quais os tipos de aminoácido que tem, se ele tem óleo na composição, isso tudo ele vai passar para você. E o consultor, ele serve muito para te auxiliar durante essa compra. O consultor, eu sempre digo que ele a minha consultora na época, Alice, ela sempre nos auxiliava. Então, ela nos indicava os melhores produtos. Ela sabia que nós estávamos iniciando na carreira, não tinha tanto poder aquisitivo para compra. Então, ela indicava um produto mais em conta, mas que tinha o resultado Que também. entrega, né? Entrega. Até porque a Entregava gente o sempre resultado. trabalhou aqui com produtos que a gente, antes de colocar um produto para vender para o cabeleireiro, analisa, faz teste, experimenta, vê resultado. Sim, e aí aqui dentro da empresa, dentro da LD, nós temos muito isso. Então, quando nos foi apresentado a LD, nós já sabíamos que ele tinha uma base. Esse produto ele não é vendido de qualquer forma, comercializado de qualquer forma e sai aí no mercado. Ele primeiro passa pelos testes e tudo isso a consultora nos falou. Então, ela é também uma grande auxiliar na hora de você fazer uma compra de produto. Então, se o consultor tem conhecimento sobre o produto, os consultores aqui da LD, em específico, eles estudam também. Então, eles são preparados para chegar e passar para vocês o melhor produto, conforme a sua busca. E aí, o consultor ele vai ser teu auxiliar. Então, vai ter no rótulo, mas você também pode questionar o consultor de você. Se ele tiver conhecimento, ele vai te dizer como é que vai ser essa ação desse produto no cabelo. E assim,
existem vendedores, consultores que também são um pouco marqueteiros. E as próprias empresas, se tu parar para analisar, elas são também marqueteiras. Às vezes existe empresa que coloca no rótulo algo que não realmente tem na composição. Exato. E principalmente às vezes aqui em rótulo de frente, gente. Normalmente o rótulo de frente não passa por uma análise tão criteriosa para saber se o que está escrito aqui, por exemplo, essa selagem aqui tem isso, tá? Essa daqui não entra nesse caso que eu vou explicar, mas existem selagens que vão estar lá escrito violeta, ojon, mais queratina, mais aminoácidos, mas quando tu vai parar para analisar na composição, não realmente tem. E Exatamente. como é que a profissional que está nos assistindo, cabeleireira, consegue diagnosticar isso fazendo por meio de testes? Como é que ela analisa para saber se realmente tem ou não o ativo que diz no produto? Pronto. Essa selagem específica, ela tem queratina. Se for uma selagem que ela tá lá sendo vendida, tem queratina na composição. Mas quando você faz o cabelo, você vê que perde toda a estrutura molecular, ele perdeu queratina em excesso. Então, o cabelo, ele dá um afinamento na hora que você está fazendo o processo, ele já vai afinando a fibra. Então, a queratina que tem lá, ela não é existente. Porque toda a queratina, ele vai dar um peso molecular. Ele vai pesar na fibra do cabelo. Isso é também um efeito da queratina. Quando você termina o alisamento, você viu que perdeu massa em extrema quantidade, você já sabe que ele não vai ter esse ativo que está lá no rótulo. Isso e aí tem que colocar na prática. E é por Exatamente. isso que, inclusive, eu aconselho a vocês, sempre que comprarem um produto novo, não teste primeiramente na sua cliente. Teste em Pegue uma alguém que você modelo. chama a modelo, chama alguém da sua família, e teste primeiro em alguém para depois passar para suas clientes. Uma coisa que eu fazia muito eram os laboratórios. Então, eu pegava a mecha de cabelo. Se a cliente cortou o cabelo, até um palmozinho de cabelo, a gente já guardava as mechinhas. Quando chegava um produto novo no salão, primeiro as mechas. Aí depois vinha minhas primas novamente. Então, aí depois que a gente ia testar em cabelo humano, na cabeça da cliente. Por quê? Quando você faz esses testes de química em mecha de cabelo, você vai ter várias reações. Imagina eu fazer esse teste diretamente. Se for um produto que ele está com pH desregular, ele vai causar até lesão nesse couro cabeludo. A fibra, às vezes, até parte na sua mão, dependendo do pH desse produto. E a gente já teve problema assim lá no salão do pH, né? O ácido, na verdade, está muito Isso. alto dentro da composição do produto e, por exemplo, lá não partiu o cabelo, né? Se eu não me engano, Não. mas deu uma irritabilidade na pele da nossa cliente absurda. Pois é, e se fosse um produto que ele tivesse mais desregular ainda, ele ia causar até a queimadura. No caso dela, ela só teve uma reação alérgica. Então, ela teve uma reação no couro cabeludo por conta do ácido estar muito ácido. Então, estava muito baixo esse pH e totalmente desregular, totalmente em desequilíbrio. E aí, o que aconteceu? É muito bom, gente, você ter um suporte da empresa que vende, que passa o produto para você. Quando aconteceu esse fato, mandei diretamente para a empresa, mandei para a LD. E aí foram fazer os testes. Foi recolhido todo o rótulo. Todos os produtos que estavam sendo No lote, comercializados, o sim. lote todo foi retirado. Então, isso vai fazer você ter um auxílio. Então, a empresa me auxilia. E eu tenho certeza que já aconteceu com vocês. Você teve problema com uma selagem e foi reclamar para quem te vendeu e não teve retorno nenhum. Então, você jogou o dinheiro fora, porque você não tem suporte. Então, a empresa nos dá muito isso também, o suporte. Tudo que acontecer com o produto, eu vou ter para quem eu recorrer e vai ser resolvido. E acontece muito isso com essa química aí de alisamento, com essa química orgânica. Como é comercializado hoje? De uma forma totalmente errada. Produto natural. Já colocando para vocês, se é um produto natural, ele não vai alisar o cabelo. É química, né? O produto que alisa é química. Se alisa o cabelo, ele tem química. As empresas que falam que o produto, a minha selagem é natural, a minha selagem é orgânica e natural, isso é marketing. Muito marketing. Hoje nós estamos aí com essa parte de alisamento que até dá um problema também para o profissional da beleza. Você vai ver lá no Instagram, abre o Instagram, vai ter várias marcas, vai ter vários resultados assim fora do Produto normal. vegano. Isso. E a campanha de marketing que é feita é aquela campanha assim,
você pode aplicar de 15 em 15 dias um produto. Então, essa fibra, você que é profissional da beleza, você acha que essa fibra, você fazendo essa aplicação constante desse produto que é natural, mas alisa o cabelo, você fazendo com constância, 15, 20 dias, esse cabelo vai ter resistência futuramente? Esse cabelo vai ter estrutura futuramente? Colocando hoje em prática, que nós estamos falando com profissionais da beleza, você sabe que futuramente você não vai ter cabelo para trabalhar. Quanto mais você alisa esse cabelo, mais afinamento de fibra você vai tendo futuramente. E aí o que que acontece? É comercializado de uma maneira tão, eu acredito que às vezes até uma falta de ética sem igual. Você vender um produto dizendo que ele é natural, mas ele alisa cabelo da cliente. Se você pegar o rótulo, você vai ver que tem mais de 3, 4 ácidos nessa composição. Eu acho totalmente desnecessário essa venda assim, essa comercialização desse produto. Eu acho até um É uma crime. mentira. A pessoa tá vendendo com base em uma mentira. E se Isso. vocês pararem para analisar aqui, eu tenho 3 tipos de produtos diferentes. Eu tenho uma selagem, tá mostrando aí aqui? Uma selagem, um neutralizante e uma máscara. A partir do momento, para esse produto aqui ele se conservar dentro do frasco, eu preciso colocar conservantes, ativos de conservante. E é formol que entra, não? É Isso. um tipo de ativo de conservante para conservar o produto e ele não apodrecer fora do período da validade. Apodrecer dentro do período da validade. No momento em que eu faço isso e coloco conservante nesse produto, desenquadra desse negócio de existir um produto natural. Aqui já é uma Exatamente. química. Todo produto que você utiliza, todo, sem exceção, é química. Não existe produto natural, gente. Natural é se você tirar da planta o próprio insumo da planta e passar no próprio cabelo. Aí é uma coisa natural. Só que é uma E coisa que não vai alisar. E não tem o resultado igual um produto manipulado em laboratório. Se você pegar hoje, também tem muitas essas receitas caseiras, né? Diretamente com a fruta. Gente, nós fazemos a retirada dos ativos que são associados ao cabelo. É todo um processo. Quando você cria um cosmético, é todo um processo de retirada de ativos, das propriedades para o cabelo. Não é eu pegar um abacate que seja e aplicar direto no cabelo. Ele não vai ativar. Ele vai ficar só superficial. Ele vai ser só uma coisa que você Uma está jogando maquiagem. fora. Então, o ideal é vocês comerem esses alimentos, que aí teu corpo vai retirar os ativos e vai suplementar o teu corpo. Agora, aplicar diretamente no cabelo não vai fazer isso aqui que um produto faz. Esse daí, ele é o verdadeiro orgânico, mas ele não tem resultado no cabelo. Então, o natural, ele não vai servir para cabelo. Exatamente. E assim, tu falou um ponto que eu queria tocar, que é sobre o pH. O que é o pH de um produto? O que que define o pH do produto? Pronto. É uma das dúvidas que é muito constante também do profissional da beleza. Falar sobre o pH. O que é o pH? O pH é o potencial de hidrogênio numa fórmula ou solução aquosa. Então, já colocando para vocês, o cabelo, ele não tem um pH, ele tem umas cargas eletrostáticas que ele vai ser medido. Nós temos aproximadamente o pH do cabelo, entre 4,5 a 5,5, mas varia. Principalmente quando eu faço uma química. Quando eu faço um processo nesse cabelo que vai alterar a forma dele, eu já alterei esse pH. Então, ele está em constante mudança. E nós não temos como medir um pH de um cabelo. E do couro cabeludo da mesma forma. Então, eu tenho um pH aproximado entre 3 e Estimado, né? 3,5. Isso. Não é uma coisa concreta. Diferente dos produtos. O pH ele é voltado muito para os produtos que nós usamos. Então, toda vez que você analisar um cabelo, você vai analisar qual o pH do produto. Porque eu tenho uma base. Se eu tenho um cabelo que ele está mais alcalino, ele vai me dar um reflexo. Então, se um cabelo ele está mais alcalino, ele vai ser um cabelo mais poroso. São Ele vai ser características de ele. Tá alcalino, ele vai ter características tais, que é essa que tu. exatamente. Então, se ele está mais poroso, se ele está num estado mais alcalino, ele vai me apresentar formas. Então, ele vai estar mais ressecado, ele vai estar mais poroso. Ele vai ser um cabelo que visualmente não chama atenção. Ele é aquele cabelo seco, que geralmente acontece pós-química de descoloração. Então,
química de coloração também. Então, esse pH ele está alterado, ele está em desequilíbrio. E aí nós entramos com os produtos. Então, o produto de tratamento, o produto de neutralização, o produto químico, ele vai ter um pH específico. Ele vai ter que ter um pH de forma equilibrada, como eu falei para vocês aqui mais cedo, né? Quando nós temos uma alteração de pH, principalmente na química de alisamento, eu vou ter danos, principalmente no couro cabeludo. E aí, esse pH ele vai ter que estar sempre em equilíbrio. Quando nós temos um pH que ele está desequilibrado de um produto, nós vamos ter também os resultados do produto. Então, o produto, se ele é mais cremoso, ele vai ficar mais líquido. Se ele é mais líquido, ele pode ter alteração também, ficando um pouco mais cremoso. Então, quando nós entendemos sobre o pH, nós vamos conhecer também os produtos. Então, se eu tenho uma alteração no pH, o produto vai me responder. Eu uso uma selagem hoje, ela veio mais cremosa. Com o tempo que ele está lá dentro do salão, eu observo que esse produto ele está ficando mais líquido, ei, tem um desequilíbrio aí. Alguma coisa está fora do lugar. Alguma coisa na hora que formularam saiu do lugar. Então, esse produto eu sempre tenho que acompanhar, porque o pH ele vai mudando. Então, se ele não for equilibrado desde a formulação, quando ele chegar a um certo tempo, ele vai começar a dar as características dele. E aí, do mesmo jeito, funciona o cabelo. Então, se eu fiz uma química de alisamento, nós temos aqui o neutralizante de ácido. Se eu fiz uma química de alisamento, eu já fiz uma alteração na fibra. Então, eu preciso voltar ele para a normalidade. A química de alisamento, ela altera de que forma o pH da fibra? A fibra em si. Pronto. Quando nós falamos de procedimento orgânico, procedimento de alisamento orgânico, nós estamos promovendo muito óleo. Nós estamos promovendo oleosidade. Por quê? O pH de uma selagem ele é um pH mais baixo. Então, tudo que promove uma oleosidade, ele vai ter o pH mais baixo. Ele vai descer esse pH. Então, esse produto aqui, eu tenho um pH mais baixo, pH mais ácido. Tudo que é ácido, ele vai me promover óleo. Ele dá uma oleosidade em excesso. Característica de um pH ácido no cabelo é uma oleosidade em excesso. Isso. E o que acontece? Sempre quando você faz uma selagem, a cliente vai dizer: ah, depois que eu fiz o procedimento, meu cabelo ficou mais oleoso. Meu Por isso cabelo que dá o ficou brilho também, né? exatamente aquela maquiagem de ter tratamento. Porque ele já promove óleo. Cutícula fechadinha, um cabelo bem lisinho, um cabelo bem brilhoso. Exatamente. Por isso que o nome é selagem. Selei todas as portas, fechei tudo. Então a cutícula ela fechou. Então ele tá um cabelo extremamente brilhoso, um cabelo com oleosidade. Só que quando eu faço esse procedimento que o pH está desregular, eu vou ter uma oleosidade em excesso, que começa a incomodar a cliente, ou uma descamação pós. Geralmente, conforme você faz a aplicação do produto, se você aplicar diretamente nesse couro cabeludo, você vai ter uma descamação em excesso, que é o que acontece. Geralmente, quando você não neutraliza após a química, você vai ter muita descamação. Você vai ter muita produção de óleo. Então, o nosso sebo, que é a produção normal de oleosidade, ele vai começar a entrar em desequilíbrio. Então, ele começa a descamar, ele começa a proliferar mais óleo ainda, ele começa a produzir muito óleo. Então, ele começa a expulsar. Porque ele entendeu aqui, entrou em desequilíbrio aqui o couro cabeludo, eu preciso equilibrar. Então, é uma defesa também do couro cabeludo. E você sabe que você fez aqui algo diferente e ele está entendendo, eu preciso me proteger. Então, a nossa oleosidade, ele é uma hidratação natural, Sim. que é modificada quando eu faço a química. Então, quando eu faço a química orgânica, eu tenho mais oleosidade. Quando eu faço a química alcalina, eu tenho ressecamento. Então, eu tenho que neutralizar os dois. Para quem não sabe o que é uma química alcalina, ameixas, a coloração, tudo se encaixa dentro de uma química alcalina. Que é o que tem o problema. Você faz lá a amexa, depois a cliente reclama que ela não consegue pentear o cabelo. O cabelo está Seco. totalmente desequilibrado. O pH muito alterado, muito elevado. Então, ele dá esse ressecamento. E aí, a cliente não consegue usar o cabelo em casa. Ela vai toda vez lavar o cabelo só no salão.
Esse pH não foi regulado, esse pH está em desequilíbrio. No caso, para quem faz selagem, o pH muito baixo, desregulado muito para baixo, muito para o menos, também não é saudável, né? Não, quando eu tenho muita oleosidade, quando eu começo a produzir muito óleo, eu vou ter queda de cabelo, eu vou promover uma dermatite, uma caspa, uma seborreia, as famosas patologias do couro cabeludo. Eu posso criar patologias na minha cliente. Tem muita patologia que ela é interna, mas eu posso ocasionar patologias quando eu faço uma química. Externas. Isso, então as patologias também acontecem com os produtos externos, com os produtos que eu usei nesse couro cabeludo, com esse produto que eu usei na fibra. Tanto no couro quanto no fio de cabelo eu posso criar uma patologia. Sim. Então, quando eu faço esse processo aí de alisamento orgânico, eu vou ter por obrigação de trazer esse pH à normalidade Com este. com o neutralizante de pH ácido. Então, esse neutralizante eu já vou ter uma alteração de pH. Se esse aqui é muito ácido, ele é muito baixo, eu vou ter que elevar esse pH. Então, eu vou ter que aumentar. Ou seja, quando faz o procedimento de alisamento, aqui, fiz o alisamento no cabelo da cliente, o pH desceu e foi lá para baixo. Isso. O que precisa ser feito? Elevar. Neutralizando. Sempre neutralizando essa fibra e esse couro cabeludo, principalmente. Justamente para subir esse pH e voltar para a normalidade dele. Isso, para estabilizar esse cabelo. Então, quando eu faço a química e não neutralizo, esse pH está em constante desequilíbrio. Ele está lá todo o tempo produzindo mais e mais óleo. Que é o que eu mais vejo as profissionais cabeleireiras fazendo selagem e não neutralizando o cabelo. Não tem esse pós-química. Porque isso aqui ele vai me solucionar muitos problemas dentro do Às salão. vezes, quando elas fazem um pós-química, no caso de procedimento de selagem, elas fazem uma hidratação, uma nutrição. Uma nutrição. Isso é o correto a se fazer? É o que realmente o cabelo necessita? De forma alguma. Quando eu falo sobre selagem, eu fechei tudo, todas as portas. Se eu fechei e não equilibrei esse pH, ele vai estar fechado de todas as formas. Então, nenhuma nutrição, nenhuma hidratação, nenhuma reconstrução vai conseguir penetrar nesse cabelo. Cutícula altamente, sem nada Fechada. E geralmente é selado sem ativos, sem nenhum tipo de procedimento de tratamento pré. Então, a fibra ele é selada oca, sem nada dentro. Então, essa fibra, para ele ter uma resistência, é só um milagre, só Jesus. Por isso que muita gente diz assim, faça selagem orgânica, você não pode ser loira. Porque esse cabelo não vai ter estrutura mesmo. Foi tirar Ele não tudo vai de bom de conseguir, dentro dele, né? ele não vai conseguir segurar uma descoloração, ele não vai conseguir segurar um pH alcalino. Porque ele não está neutralizado, então ele está com uma química totalmente incompatível. Até chegar esse momento aqui da neutralização que eu torno novamente compatível. E ele só começa, o cabelo, no caso, só começa a receber tratamento novamente depois que eu neutralizo e estabilizo o pH. Exatamente. Para aí sim abrir mais essa cutícula para poder o tratamento entrar. Exato. Então, se eu fechei tudo, eu vou precisar abrir essa cutícula. Gente, aqui não é escancarando cutícula. Aqui eu vou abrir parte das escamas. Ah, mas vai tirar meu alisamento? Vai tirar meu procedimento? Não, vai potencializar ainda mais. Eu vou fazer um alisamento que eu vou ter como tratar ele depois. Então, aqui eu abro as portas novamente para me dar a possibilidade de fazer novas coisas. Então, se eu faço uma selagem orgânica, fiz a neutralização, coloquei esse pH na normalidade, eu vou conseguir fazer uma mecha após. Então, a cliente não é só presa ao formol. Hoje você tem liberdade de fazer uma selagem orgânica e conseguir Qual o fazer. pH do formol? Ele varia também entre 2 e 2,5. É ácido. Então, ele também é ácido. Só que ele tem compatibilidade com tudo. Diferente das orgânicas, que ele é uma química muito ácida e não é compatível com outras químicas. Por quê? Porque o pH foi totalmente desequilibrado, descido. E quando nós tínhamos só a selagem, realmente nós não conseguíamos fazer. Sabe me dizer por que que a selagem orgânica não é compatível e o formol é, sendo que eles têm a mesma base de pH? Porque assim, o formol, ele é uma solução que ele é mais suave, porém ele promove muito o afinamento da fibra. Então, o formol ele sela, só sela.
quando nós falamos sobre selagem orgânica, ele vai entrar até o córtex, ele vai penetrar. Então, ele preenche toda a fibra. Por isso que ele dá um alisamento mais saudável. Por quê? Ele dá corpo, assim, ao cabelo? Exatamente. Então, ele penetra. Então, como eu falei mais cedo, tem uns ativos lá, ele vai penetrar esses ativos, deixando lá alguma coisa. Diferente do formol, ele só sela, superficial. Então, ele não tem essa penetração direto no córtex. Então, quando nós trabalhamos com cor, principalmente, nós vamos mexer diretamente com o córtex, porque lá ficam os pigmentos, a queratina do cabelo, e nós precisamos chegar até o córtex para fazer esse processo. Então, quando vou fazer esse processo de descoloração, tem lá uma química lá preenchendo. Então, ele não vai abrir nunca. Então, até para eu trabalhar, eu vou ter que abrir as cutículas, porque ele, até então ele vai estar fechado lá. E aí eu vou ter que abrir essas cutículas para até receber novamente. Então, ele deixa lá um resíduo lá no córtex. Então, ele fica um produto. Sim, entendi. E assim, gente, eu tenho certeza que vocês, dentro de tudo, dentro de todo o contexto do que a gente está falando aqui, vocês necessitam aprender esse conhecimento. Vocês necessitam dessas informações. Eu vejo muita gente no mercado, gente, trabalhando de maneira errada. Trabalhando sem ter um norte do que fazer, comprando produto porque o vendedor chegou oferecendo e aplicando na cliente sem sequer um teste, sem sequer saber qual a base do produto. Uhum. Eu conheço pessoas profissionais cabeleireiros que não entendem qual a base do produto que elas estão usando. Não sabe o que é um ácido, não sabe o que é um ácido, Não um sabe ácido qual é o princípio glioxílico. ativo, né? Não tem a base nenhuma, não tem um conhecimento nenhum diante disso. E vocês precisam desses conhecimentos. Vocês precisam entender o que é o pH, o que é um pH ácido, o que é um pH alcalino, como estabilizar um pH, o que é um neutralizante. Eu conheço muita gente, esse produto que eu estou mostrando aqui, por exemplo, ele é um neutralizante de pH. Ele vai estabilizar o pH do cabelo da sua cliente. E a maioria das pessoas que eu vejo trabalhando com selagem tem resistência de comprar um produto que nem esse. Sim. Eu sempre digo para as alunas, né? Para quem é aluno da LD vai saber. Sempre digo que existem os produtos obrigatórios dentro do salão. Então, o neutralizante de selagem ácida, ele é hoje, atualmente, de uso obrigatório. Você vai ter que ter um neutralizante. Se você está selando o cabelo, você vai ter que neutralizar. Tanto o couro cabeludo como a fibra. Então, ele é aquele produto que não pode faltar dentro de um salão de beleza. Porque se eu não neutralizar, eu não vou conseguir fazer outras químicas, eu não vou conseguir fazer um tratamento sequer. Então, toda vez que acontece isso, não neutralizei, vou usar o melhor produto que eu tiver na bancada e não vai ter efeito. Sim. Que acontece muito isso. Então, a cabeleireira compra, eu vou comprar esse produto aqui que ele é o melhor do mercado. Quando faz no cabelo da cliente, não tem resultado algum. Porque ele está selado, ele está tudo fechado lá. Então, ele vai, é como se eu estivesse jogando o produto e ele repelindo, porque ele não penetra. Então, eu estou jogando mais produto fora, fazendo dessa forma, sem neutralizar. E aqui não, vai potencializar ainda mais os ganhos dela. Então, se ela faz esse procedimento de neutralização no cabelo da cliente, ela vai ver na hora a diferença. Esses dias mesmo a gente estava em aula do módulo de alisamento dentro do curso de cabeleireiro profissional. E as alunas mesmo, eu não preciso nem falar nada. Quando a gente aplica esse neutralizante, ela diz: Meu Deus, eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum. Ninguém nunca fez isso no meu cabelo. Sim. Então, essas alunas em específico, elas já vão ter um diferencial. Elas vão entrar no Um mercado conhecimento já certo. com o diferencial. Então, elas já sabem que esse produto aqui é de uso obrigatório. E é um diferencial que, na verdade, é uma obrigação o cabeleireiro ter isso. Isso. Porque assim, gente, quando nós fazemos químicas, nós estamos alterando tanto o couro cabeludo como a fibra do cabelo. E a obrigação do profissional é trazer ele de volta à normalidade. Tem muita gente que já passou por problemas de processo, cliente processou. Por quê? Ela chega de uma forma com o cabelo no salão e sai de outra. E futuramente o cabelo fica totalmente desestruturado, o cabelo quebra, tem corte químico, porque não teve um procedimento pós de maneira correta, teve algo superficial. Então, se eu faço uma química aqui de alisamento, que é o que nós estamos falando hoje, eu vou ter por obrigação de colocar esse cabelo na normalidade, de voltar ele para o que era antes.
Se eu fizer qualquer alteração nesse couro cabeludo e começar uma descamação, pode dar um processo. A cliente pode chegar lá e dizer assim: eu não tinha isso e hoje eu estou produzindo Danos morais. porque foi feito uma química no meu cabelo. Então, é um processo também que nós temos que analisar muito bem. Se você quer ser expert, procura principalmente conhecimento sobre tudo, não só sobre os produtos, mas sobre a cliente em si. Então, se você causar qualquer dano, você vai responder. Isso é mesmo, já está dentro dos processos aí até mais buscados de cliente com um cabeleireiro. Então, é também área da saúde. Nós estamos aí enquadrados aí quando eu faço uma lesão no couro cabeludo como área da saúde, como Sim. qualquer outra lesão. Se eu lesionei, você vai E responder. o que vai resguardar vocês desse tipo de caso, desse tipo de problema, é justamente ter conhecimento. E aqui, Jenny, eu tô com 3 tipos de produtos diferentes. E a gente vai falar já já. Eu quero que tu passe sobre selagem. Qual dica que tu tem em relação à selagem? Qual dica que tu tem em relação ao neutralizante? Qual dica que tu tem em relação ao cabelo, ao tratamento para um cabelo de selagem? Pronto. Só que antes da gente fazer isso, eu quero pedir para você que está nos assistindo e gostando dessa aula em formato de podcast que nós estamos passando para você, curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo. Eu sei que vocês têm necessidade desse conhecimento e eu sei que vocês podem crescer muito mais se vocês chamarem pessoas, contribuir com pessoas para assistirem também o que a gente está passando aqui. Se vocês contribuírem com essas pessoas, passando esse conhecimento, passando esse podcast para ela, passando essa aula, vocês vão ter um crescimento muito maior. Então, assim, bem aqui embaixo tem um link chamado compartilhar. Você tem um botãozinho chamado compartilhar. Você vai apertar nesse botão, envia lá no WhatsApp e chama 6 pessoas. Convida 6 amigas que você sabe que necessita desse conhecimento aqui. Dessas informações que a gente está te passando. Mesa, quanto tempo a gente já tá de podcast? Já vai fazer 1 hora que a gente tá falando sobre alisamento e a gente podia passar o dia inteiro. Tu tem um treinamento de alisamento, não tem? Sim, eu tenho. São quantos dias de treinamento? São 2 dias de aula, dia inteiro de aula. Bora aproveitar esse momento aqui agora, faça seu merchan. Pronto. No curso de alisamento, nós temos 2 dias de aula. O primeiro dia ele é totalmente prático também, teoria e prática. Primeiro dia nós fazemos laboratório da química. É o que eu estava falando para vocês. Trago as mechas de cabelo, as alunas vão alisar primeiro as mechas. Segundo dia de aula, modelos humanas. Nós vamos fazer cabelo no segundo dia de aula. Então, o curso ele é totalmente teoria e prática. Aprende o que tu tá falando aqui na teoria e depois enxerga na prática, né? Isso, nós colocamos em prática. Então, o primeiro dia amanhã geralmente é toda voltada para essa teoria, para isso que nós estamos falando hoje. E aí, quando nós chegamos à parte da tarde, nós vamos para as mechas. A aplicação de ativo, nós colocamos 2 a 3, 4 ativos em sala para a gente ver a diferença de um para o outro, a gente vê a diferença do que um faz e o outro não faz, do que um promove e o outro promove. Então, nós fazemos esse laboratório todo no primeiro dia, durante a tarde, nós estamos lá com o laboratório de química, aplicando os ativos, tempo de pausa, qual o tempo ideal para cada tipo de fibra. Isso tudo nós fazemos no primeiro dia. E no segundo dia, nós vamos colocar em prática tudo que foi aprendido no primeiro. Então, o segundo dia, nós vamos pegar modelos com tipos de fibras totalmente diferentes e nós vamos colocar em prática aplicação, tempo de pausa, tudo que foi aprendido durante o primeiro dia. E aí, quando termina a aula, as minhas alunas mesmo dizem que é totalmente diferente do que elas já tinham visto, da forma que elas aprenderam, geralmente há muito tempo atrás. Então, o curso ele é totalmente atualizado. Então, tem dicas lá que são super atualizadas, dicas que fazem a diferença de fato, e não é uma coisa que é superficial. O curso é bem aprofundado mesmo. Sim. E você que está nos assistindo e é daqui de São Luís do Maranhão, está convidada para participar do treinamento da Jenny, se você quer aprender mais sobre o mundo do alisamento, agora vendo realmente do lado de um especialista. Vendo realmente do lado de uma especialista que vai te mostrar na prática. E não só falar um tempinho sobre o que é alisamento. Certo? E bom, Jenny, primeiro de tudo, aqui vamos começar pelo início do procedimento na realidade dentro do salão. A selagem.
Qual dica que tu tem em relação à parte da selagem aqui para as pessoas começarem a melhorar o procedimento delas dentro do salão? Assim, lá dentro do salão, lá dentro do Beauty Studio, eu trabalho muito com os protocolos. Então, o protocolo já é o diferencial para as clientes e principalmente para O que é o esse profissional. protocolo? Monta o protocolo individual para cada cliente. Então, se é uma cliente que ela tem o cabelo mais fino, que é uma cliente que ela tem ondulações, eu vou preparar um protocolo para ela antes de fazer a química. Então, ela não chega só para fazer a selagem. Ela não chega assim, eu vou fazer a selagem hoje porque eu quero fazer a selagem. Se o cabelo estiver apto, ela vai fazer. Se ele não estiver apto, ela vai passar primeiro pelo protocolo de toda a preparação, de toda a estruturação da fibra para receber um alisamento. Então, se é uma cliente que ela está com cabelo fino, passou por processo aí de queda muito recorrente, perdeu muito cabelo, nós vamos montar primeiro para ela um protocolo. Então, esse protocolo vai ser tratamento de reconstrução, nutrição, conforme a necessidade do cabelo dela. E aí sim nós viemos para a química, aí eu venho para o alisamento. No dia do procedimento, geralmente, se esse cabelo está estruturado, nós vamos fazer a higienização e fazer a aplicação do ativo. O tempo de pausa também influencia total. Você que é profissional da beleza, vai influenciar muito o tempo de pausa. Se eu retirar esse produto antes dele penetrar até o córtex, lembra que eu falei que ele entra até o córtex? Se eu retirar esse produto antes dele penetrar, eu vou ter um alisamento parcial. Por isso que às vezes tem cabelo que tem resistência, né? Exatamente. Então, o tempo de pausa vai influenciar total no resultado de liso 100%. Então, ele é uma das partes ideais. E aí, nós viemos depois do tempo de pausa para a parte mecânica. Quando eu falo com o profissional da beleza, nessa parte de escovar e chapear o cabelo, vai ser cada tipo de cliente ele vai ser um procedimento diferente. Tem clientes que eu só seco o cabelo 100%, tem clientes que eu vou escovar e fazer a chapinha. Tem clientes que eles vai ter a necessidade só de secar esse cabelo. Então eu vou secar 100% e depois eu venho com a parte mecânica que é o alisamento térmico, que é o alisamento que é Chapinha. termoativado, que é o que me dá forma. Atualmente nós temos a chapinha para nos dar forma de liso. Então, o ativo ácido, o ativo orgânico, ele só vai ser ativado mediante ao calor, mediante a chapinha. Então, a parte mecânica vai influenciar total também. Então, se você tem uma base mecânica que ela é mediana, você já tem que fazer a observação. Se você tem o melhor produto, você sabe que ele penetrou, o tempo de pausa foi ideal, mas mesmo assim você não tem o resultado que outras pessoas têm usando o mesmo produto, provavelmente a sua parte mecânica está com alguma deficiência. Às vezes é a chapinha que não é bem passada, às vezes é a escova que não é bem feita. E sobre isso, eu vejo que às vezes o profissional ele erra muito na parte mecânica de não saber passar a chapinha de maneira certa, Uhum, ou às vezes passar de excesso. Mas uhum. esses que não passam da maneira certa e o cabelo não alisa, normalmente o cabeleireiro vem reclamar na empresa dizendo: "Ah, esse teu Esse produto produto aí não não presta". presta. É o que elas falam, o que vocês falam. Normalmente, 90% das vezes, não é o produto que tá o problema. A parte mecânica dentro da parte de alisamento vai ser influência total. Se eu não tenho uma boa finalização, esse cabelo ele vai ficar alisado mais ou menos 80%, 70%. Tem cabelo que alisa só 50%. Então, essa parte de finalização com a chapinha, ele é como se fosse a chave de tudo. Sim. Então, se eu faço uma boa finalização, esse cabelo dificilmente ele vai voltar. Em Ele relação à vai. temperatura dessa chapinha, qual que é a Uhum. ideal? Cada tipo de curvatura ele vai ter um grau específico para ela. Se eu tenho uma temperatura lá na chapinha de 480 graus, eu não posso usar essa temperatura para todo tipo de cabelo, que é o que acontece muito. A chapinha que extreme, ela veio mesmo para nos ajudar muito, mas ela também nas mãos erradas ela faz muito estrago por aí. Inclusive, Lizzy patrocina a gente. Já quero, já recebo. E aí, quando eu uso uma Extreme da maneira errada, eu posso dar até um corte químico, um corte térmico. E aí, quando eu uso em todos os tipos de cabelo essa temperatura elevada, eu estou desestruturando esse cabelo.
O alisamento orgânico, ele não é igual à amônia antiga, mas ele vai dar quebra de cabelo posterior. Às vezes ele sai lindo do salão, mas depois de 15, 20 dias ele começa a degradar a fibra, porque a temperatura foi elevada e eu queimei essa fibra. Então ele fica desestruturado. Ele tem um afinamento de fibra tão extremo que ele não consegue ficar na cabeça. Até queda de cabelo também eu posso promover por um excesso de calor, uma temperatura muito alta. Sim. Lembra que nós estamos trabalhando com chapinha? Esse calor vai direto no couro cabeludo também. Sabe aquela fumaça lá que vocês estão vendo na hora da chapinha? Ele é um aquecimento, ele vai pegar no couro cabeludo. E se você fez essa aplicação do produto e ainda deixou 20, 30% de produto, pior ainda. É como se eu estivesse cozinhando o couro cabeludo. Por isso fica, às vezes, muito machucado, muito Por cheio isso de que inflamação. tem clientes que já passou até para queimadura, que ele sai a salmoura, sai aquele, o cheiro fica uma queimadura mesmo, gente. É muito perigoso você trabalhar com uma temperatura elevadíssima. Então, cada tipo de curvatura, ele vai te dizer qual a temperatura ideal. Sim. Uma dica que eu dou sempre para profissional da beleza: comece com a temperatura mediana e conforme o cabelo vai reagindo, ele vai alinhando e faz o teste de mecha também. Nós fazemos o teste de mecha para saber se o cabelo está alisando mesmo depois do calor. Então, o ideal, fazer o teste de mecha para essa parte mecânica. Faz lá 3 mechinhas com a chapinha, até para você que tem dúvida assim, minha parte mecânica, será que é boa? Boa mesmo, de fato. Faz lá 3 mechinhas do cabelo, e aí você deixa esfriar um pouco, mais ou menos 20, 30 minutos lá, e aí você vem molhando essa parte. Gente, se você quer ser expert em alisamento, você vai Isso ter tu que ensina fazer. no teu curso, né? Sim, na prática, você vê Eu ia na falar que prática. quem quer ser expert em alisamento tem que fazer teu curso. Também, que aí você vê tudo que a gente está falando aqui pessoalmente. E aluno meu sabe que eu não tenho problema nenhum em explicar tudo que o aluno vai me perguntar. Então, eu explico mesmo certinho, eu tenho a paciência de explicar, e o aluno, eu quero que o meu aluno saia da turma, ele saia do curso, Sendo entendendo de fato um e especialista. sendo especialista mesmo, para chegar a qualquer tipo de cabelo, ele saber fazer. E aí, quando eu faço esse teste, peguei lá, molhei a fibra, ainda tem ondulação, aí eu vou trabalhar mais minha parte mecânica, minha chapinha. Então, esses diferenciais vai fazer total diferença no resultado final de vocês. E aí eu faço esse teste, não alisou, vou repassar essa chapinha. Vou trabalhar mais vezes. E aí eu consigo ver também a temperatura, se ela está ideal ou não. Então, toda vez que vocês estiverem em dúvida, faz esse teste. E aí começa com a temperatura média. Mais ou menos 375 graus Fahrenheit da Extreme. 410 também o ideal para começar. E aí você vai elevando essa temperatura. De acordo Mas com o que for nunca analisando, né? isso, mas nunca começar com 480 graus. Nós começamos o alisamento pela região da nuca. Então, esse cabelo aqui, ele já é mais sensível por natureza. Esse cabelinho aqui da frente também, esses baby hairs que nós temos, ele é muito sensível. Então, aí já imagina eu colocar uma extreme em 480 graus aqui nesse cabelinho. Eu vou quebrar ele na mesma hora. Termina o procedimento, você já não tem cabelo aqui. Da mesma forma acontece aqui com a nuca. Se eu tenho um cabelo que ele é mais sensível, eu nunca posso ir com a temperatura elevadíssima de início. Sim. Quando você chegar no meio da cabeça, você já perdeu mais ou menos 50% de massa nesse cabelo. Por mais que ele tenha resistência aqui nessa região de cima, aqui eu já perdi estrutura. Aí o cabelo ele fica com o volume só nessa região da coroa, mas a parte de baixo ele fica perdido. E aí o cabelo ele vai dar aquele efeito de transparência. Não sei se vocês já viram por aí aquele cabelo alisado, mas chega lá no meio ponto ele tá só transparente. Ele fica uns fiozinhos lá que você consegue enxergar a cor da blusa da cliente. Sim. Ele não consegue cobrir. Porque perdeu a estrutura molecular. Ele tá sem massa molecular. E aí esse cabelo ele já me diz assim, eu não tenho mais resistência de nada. Em relação ao aqui falamos sobre selagem. Gente, eu espero de verdade que vocês estejam anotando.
Também Era pra eu espero. ter falado isso de início, né? Mas eu espero que de verdade vocês estejam anotando. E se você não está anotando, você vai assistir novamente esse episódio, assistir novamente esse podcast agora em formato de aula. E Jenny, falamos de selagem, agora já estamos inclusive entrando na nossa reta final. Eu sei Sim. que tudo que é bom dura pouco. Uhum. Mas fiquem tranquilos porque conteúdo aí do resto do ano é o que não vai faltar, né? Uhum. Vamos aqui estar presente todos os dias, comprometidos com vocês, a passar conteúdo para vocês. Sobre neutralização, o que que tu tem para trazer pra gente de dica para quem quer implementar, para quem primeiro não sabe de nada e para quem já começa a entender, porque antes as pessoas neutralizavam o cabelo com mecha, né? O Uhum. loiro, vou fazer a neutralização do pH alcalino, mas o pH ácido deixava de lado. Para Sim. quem quer implementar e entender mais sobre neutralização, qual dica que tu passa pra gente? Primeiro passo, né? Se você não trabalha com a neutralização, comece a implementar. Nós lá no salão, nós temos um combo já com essa neutralização pós. O que eu escuto muito de aluno, de cabeleireiro? Eu não consigo vender tratamento para essa cliente. Então, você cria já um combo para ela. Ela já vai É o que a ter gente faz, né, lá no salão. isso. Ela já vai ter aquela ciência que ela vai ter que voltar para neutralizar o cabelo. E aí, se você ainda não entende sobre neutralização, começa a estudar sobre pH, potencial de hidrogênio. Começa a estudar e ver. Tem muita imagem aí que você consegue pesquisar que você vai ver como a fibra fica. Só colocar lá, pH, cabelo. Exatamente. Então, você vai ver como funciona um equilíbrio de pH. Se eu tenho uma estrutura muito ácida, eu vou fechar tudo. Quando eu coloco o pH mais alcalino de forma de tratamento, que é também muito errado de se fazer. Tem clientes, tem alunos que pensam assim: eu tô com um pH muito ácido. Eu vou neutralizar esse pH com uma coloração. Gente, química em cima de outra química não é neutralização. Eu estou fazendo uma incompatibilidade química, em vez de neutralizar. Então, imagina comigo, eu ter um pH muito ácido e colocar um pó descolorante ou uma coloração que tem um pH alcalino 10. Eu vou quebrar esse cabelo. Eu vou Na partir esse hora. cabelo. Quebra Ele na quebra hora. até na sua mão. Então, a neutralização, ele veio para o quê? Ser o divisor desse choque químico. Então, quando eu venho neutralizar, eu não vou ter nenhum tipo de incompatibilidade. Eu vou ter neutralização com tratamento. Então, eu vou voltar esse cabelo à normalidade, tratando, estruturando ele de volta com o que ele perdeu. Então, o neutralizante também ele vai ter nutrientes que o cabelo perde durante o alisamento. Então, ele ser implementado pós vai me dar muita possibilidade. E aí nós sempre usamos ele com uma nutrição, que é o tratamento ideal pós-selagem. Porque eu perco muita massa, eu perco muito lipídio, perco muita gordura durante o processo de alisamento. Você sabe que alisamento ele vai só alinhar cabelo, então eu estou perdendo muita coisa. Muitos ativos do cabelo eu vou perder durante esse processo. E aí o neutralizante vai me abrir as portas para entrar esse tratamento. Geralmente as nutrições ele vai ter uma base também de queratina. Ele não vai ser só uma nutrição sozinha, ele não vai ter só óleo. Então eu vou reestruturar esse cabelo. Se é um cabelo muito fino, vou usar o neutralizante e usar uma reconstrução pós, com uma base maior de queratina. Isso vai depender de cada cabelo. Então, quando eu faço a neutralização, eu já vou conseguir ter uma possibilidade de tratar esse cabelo depois. Sim. Show. E assim, gente, dentro de tudo que a gente falou, realmente é muita coisa, é muita informação. Sim. Só que é informação que já dá para você colocar em prática, já dá para você implementar dentro do seu salão. E bom, tudo que é bom dura pouco. Sim. Infelizmente, já estamos com quanto tempo de podcast? 1 hora já, meu Deus, o tempo passou muito rápido. Sim. 1 hora e 13 minutos de podcast. E, gente, está sendo um prazer muito grande estar falando todas essas informações para vocês. A Jenny, ela tem um curso de 2 dias, não é isso? Teu curso? Tem um curso de 2 dias. E se fosse para esticar mais tempo para falar mais conteúdo, mais informação, a gente passava mais tempo, falava mais conteúdo e mais informação. Só que, bom,
Tudo que é bom dura Acaba, pouco. né? E se você quer ter mais acesso a esses conteúdos, a essas informações, a o que a gente tem para te ensinar, siga o nosso Instagram e se inscreva aqui no canal do YouTube. Todos os dias a gente está comprometido a compartilhar com você algum tipo de conteúdo, algum tipo de conhecimento, algum tipo de informação, seja em formato de podcast, seja em formato dos treinamentos, seja em formato de Reels, seja em formato de live, a gente vai estar comprometido todo dia postar algum conteúdo para você que está aqui nos assistindo e tem intuito de evoluir e mudar. Estamos chegando nas nossas considerações finais e Jenny, eu queria saber de você, como empresária. Hoje tu trouxe uma visão mais voltada para o operacional da Sim. empresa, mas tu também é empresária, tu também tem visão de empresária. E uma empresária na área de alisamento capilar, qual dica, qual conselho que tu dá para quem está nos assistindo e quer melhorar o seu atendimento, quer melhorar a sua prestação de serviço, quer entregar mais qualidade para o seu cliente, quer evoluir e crescer nessa área em específico de alisamento? O que tu passa de dica para quem está nos assistindo aqui e as suas considerações finais já? É muito bom estar em podcast, né? Falar. Eu sempre digo que quando eu falo sobre o assunto, né? Sobre alisamento, sobre cabelo, eu vou me perdendo durante o tempo. Se fosse para passar mais tempo aqui, a gente ia conversar bastante. Mas, como o João falou, eu, como empresária hoje, a minha visão e o que eu passo de dica para vocês é buscar conhecimento, que é o que eu faço constantemente. Não é porque hoje eu sou expert que eu não vou procurar conhecimento. Então, eu estudo muito para falar com propriedade e também me colocar como autoridade sobre o assunto. Então, o conhecimento vai mudar, vai ser o diferencial na vida de vocês. Quando você tem conhecimento, você consegue passar para qualquer cliente, você consegue conversar com amigos da área, você consegue ter um diferencial, principalmente na tua fala. Então, quando eu comecei a entrar nessa área, principalmente para administração, eu tive que mudar muito os termos que eu usava. E eu fui aprendendo isso conforme o que eu ia estudando. Então, se vinha um professor de fora, eu estava aqui para estudar, eu estava aqui buscando conhecimento. Acompanhando, eu lembro que tu passou um bom tempo, tipo, auxiliando as pessoas que vinham, né? Sim, e como eu falei desde o início, não tem nada melhor do que você ser auxiliar. Você vai aprender nos mínimos detalhes. E quem está lá passando conhecimento, ele vai ter o prazer de te ensinar. Então, quando eu comecei a entrar nessa área mesmo, que eu tinha que focar assim, agora eu vou começar a dar aula, eu comecei a mudar minha fala, eu comecei a mudar minhas vestimentas e começar a me colocar como uma autoridade. Então, o empresário hoje também ele tem que chegar e ter autoridade. Ele tem que ter algo para falar, ele vai ter que ter conteúdo. Então, você precisa estudar. Você vai ter que buscar conhecimento. E é um Conhecimento é a conhecimento base. constante. É a chave de tudo. Se você não tem conhecimento, vai chegar alguém e vai te fazer passar vergonha, porque você não sabe sobre o assunto. Você não sabe falar. E quando nós estamos em aulas, se você for para um curso, você vai estar com pessoas do teu lado que vai te ensinar muito mais. E quando eu ia para um curso, eu pegava todas as dicas que as minhas amigas colocavam para mim e colocava em prática, via se funcionava. E quando chegou um tempo que eu já dava dicas para elas. Então, o meu vocabulário foi mudando conforme o tempo. E o conhecimento me proporciona isso. O conhecimento vai proporcionar isso para vocês. Quanto mais vocês buscarem estudar, melhor vocês vão se tornar. E para falar para cliente também vai ser muito melhor. Então, quando eu estou falando com o cliente, é como se eu estivesse dando uma aula para um aluno. As minhas clientes mesmo me dizem assim: ah, tu já tá me dando uma aula? Já Uhum. começou a aula? Porque isso vira constância. É o que eu vivo atualmente, é o que eu vivo todos os dias. Então, é com prazer, é com naturalidade mesmo, porque eu tenho uma base de conhecimento. E não é uma coisa que eu construí de um dia para a noite. Foi anos de estudo, é tempo de tirado, é, sacrifícios feitos. Deixei de fazer muitas coisas que eu queria para estudar. Deixei de sair. Tem uns amigos que dizem assim: ah, tu não vai para lugar nenhum. Eu estava construindo minha carreira. Então, eu tirei aquele tempo para eu fazer isso. Então, se você quer investir nessa área de alisamento, você vai ter que estudar muito, você vai ter que ser entendedor do que você faz e vivenciar isso todos os dias, que é o que eu faço. Então, os meus alunos dizem muito isso. Então, você fala porque você vive. Então, os alunos vêm e percebem isso em turma.
Quando eu falo, é porque eu vivo isso. Então, vivencia tudo que vocês querem para o futuro. Então, começa já a trabalhar em cima de alisamento. Lá dentro do salão, eu faço alisamento todos os dias, se for preciso. Vai ter todo dia alguém lá para alisar cabelo. Então, eu vivencio isso todos os dias. E só o conhecimento me deu isso. Então, a chave de tudo é conhecimento. E é incrível, o Brendo ele vai confirmar porque ele viu todas as pessoas que eu estou entrevistando aqui. Sempre que eu peço para passar uma dica, né? A base que a pessoa fala é conhecimento. As duas entrevistas que eu fiz ontem, as duas gravações que eu fiz ontem em relação a podcast, as pessoas falavam que o que a pessoa tem que correr atrás para conseguir evoluir, para conseguir prosperar, para conseguir crescer, é ir em busca de conhecimento. Sim. E é justamente isso que a gente aqui da LD quer proporcionar para você. Nós somos uma instituição que está comprometida a te entregar todo o conhecimento necessário para tu conseguir conquistar o que tu quiser, dentro da tua carreira, dentro da tua profissão como cabeleireiro, dentro da tua empresa, tendo um salão de beleza, a gente vai te entregar tudo. Tudo que tu precisa aprender para realmente conquistar o que tu precisa conquistar. E eu gosto de dizer uma frase que diz: você não tem, aquilo que você não tem é pelo que você não sabe. Porque se você já tivesse, se você já soubesse, você já teria. Se você hoje não consegue ter na sua conta R$ 1 milhão, um exemplo, é porque você não sabe de alguma informação. É porque você não tem algum tipo de conhecimento. É porque você não sabe fazer dinheiro. A base de tudo está justamente no conhecimento. Uhum. Então vocês estejam comprometidos a aprender o que é preciso ser aprendido para conseguir evoluir da maneira realmente correta e com o potencial que vocês têm aí dentro de evoluir, que é muito grande, vocês não têm noção às vezes do quão grande é esse potencial aí dentro. E só para concluir, a nossa área é muito ampla. Então, você pode buscar conhecimento dentro do que você mais gosta de fazer, não só sobre o alisamento. Nossa profissão ela é tão grande, tão expansiva, que ela cresce todos os dias. Sim. Então, todo dia tem uma área nova lá crescendo, tem uma área nova se estendendo aí. E se você quer ser especialista, é só estudar, vai buscar conhecimento. E já agradecendo aqui esse momento que nós estamos aqui, não deixa de ser também uma troca de conhecimento. Quando nós começamos a falar, nós estamos aprendendo Quanto também. mais a gente ensina, mais a gente aprende. E o fato da gente ministrar a aula, nós estamos aprendendo também com cada aluno que passa. Nós aprendemos sobre pessoas, nós aprendemos sobre gestão, até para colocar dentro da nossa empresa. Então, o conhecimento você vai tendo, adquirindo ele, se você observar bem. Se você estiver em qualquer lugar, você consegue ter conhecimento. Com a cabeça aberta para ter, né? Porque tem Isso. gente que já é fechada e não Com a quer. visão de buscar conhecimento. Então, todo lugar que você for, você vai ter um conhecimento específico, você vai ter um conhecimento diferente. E agradecendo vocês que ficaram até aqui. Espero que nas próximas, né, vocês se preparem, venham com caderno e caneta, anotem as dicas, que são dicas Assistam. valiosas. Se precisar, volte de novo o vídeo, vai ficar salvo aqui. Sempre que vocês quiserem, vocês vão ter acesso. E o conhecimento está aí para vocês. Nós entregamos para vocês conhecimentos realmente de valor. O que nós fazemos aqui é porque nós amamos fazer isso. E nós vamos sempre entregar o melhor para vocês. E agradecer quem continuou até o final aqui. E espero que nas próximas vocês estejam preparados, que vem muita coisa boa por aí. E Jenny, quero te agradecer por ter vindo trazer essa troca de informação, troca de experiência. Muito obrigado. Teremos outros episódios de podcast, né? Vamos ter, né? Vamos trazer mais conteúdo para você que está aqui nos assistindo. Gente, quero agradecer vocês por terem participado desse episódio. Realmente eu espero que vocês tenham mudança na vida de vocês. Realmente eu espero que vocês comecem a praticar e a agir da maneira que tem que agir. A praticar exatamente o que você tem que praticar, que a gente ensina aqui, te dá um caminho, te dá um norte. Eu acredito que a LD ela serve como uma bússola que leva o profissional cabeleireiro, uma bússola que leva um proprietário de salão para um caminho de sucesso. E vocês são essas pessoas que estão aqui segurando essa bússola e indo para um caminho de sucesso. Meu muito obrigado pela audiência que vocês, para quem ficou até agora. Lembrem de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo com algum amigo que você sabe que precisa desse conteúdo. Você sabe que necessita aprender o que a gente está passando aqui. Esses dias todos serão postados conteúdos. Eu espero que vocês participem, eu espero que vocês assistam. Vão visitar
o nosso Instagram, LD Capacitações Oficial, para quem ainda não segue. Lá também tem muita informação, tem muito conteúdo. Aqui no canal do YouTube, vocês podem acessar nosso perfil, o nosso canal. Lá tem uma playlist de podcast e uma playlist de aulas gratuitas para profissionais cabeleireiros. Acessem se você quiser estudar, fazer como se fosse um MBA, esses conteúdos. É como se fosse realmente um treinamento. É uma aula realmente com transmissão de informação e conteúdo. Assistam, compartilhem o nosso canal, compartilhem com pessoas que você sabe que precisa e necessita desse conteúdo. E até mais, até o próximo episódio. Foi um prazer imenso estar com vocês. Se inscrevam no nosso canal, não esqueça de fazer isso. Visite o nosso perfil e nosso site também. Lá no nosso site, ele tem uma aba específica só com os conteúdos de forma resumida, bem enxuto realmente, assim, tudo sobre alisamento, tudo sobre cachos, tudo sobre colorimetria, tudo sobre gestão e empreendedorismo, sobre marketing. Acessem o site também que eu vou deixar na descrição desse vídeo e até mais. Até o próximo podcast.